E aí, Fala, Matheus, Davi. tudo bom? Joia? Boa noite. Bom, estou com o Davi Tudo aqui, grande certo? amigo, fera dos investimentos, principalmente aí de fundos imobiliários. E a gente conversando outro dia, a gente começou a falar muito de fundos imobiliários, viu que é a área assim mesmo que Davi tinha muito para agregar aqui para todo mundo. Então, não, vamos fazer a nossa live só sobre isso, não? Para É, poder sim. dar um. Tentar ajudar, esclarecer um pouquinho para todo mundo, né? O que são os fundos imobiliários, como investir neles, né? E qual é a ideia de ter os fundos imobiliários na carteira, né? Exatamente. Mas fala aí, Davi, para os meus seguidores aqui que estão te conhecendo agora pela primeira vez, como foi que tu começou no mundo dos investimentos? Como é que começou essa paixão por fundos imobiliários? Conta um pouco para a gente como foi essa trajetória. Bom, meu nome, para quem não conhece, sou Davi, sou criador do canal Papo de Longo Prazo, né? Já com essa ideia de ter a carteira Buy and Hold, exatamente para ter esse longo prazo, né? Eu comecei a investir na bolsa em 2019, né? Eu já investi de outras formas, tanto na parte de construção civil, como que eu sou engenheiro, né? E tenho uma empresa de engenharia, e já investi em gado, já era um pouco, sou um poupador nato, na verdade, até me descobri um bom investidor, vamos dizer assim. E em 2019, no começo de 2019, até chegar mais ou menos ao meio do ano, eu comecei a investir. E o primeiro investimento que eu identifiquei que se adequaria à minha perspectiva, né, de tentar gerar uma renda passiva e com menos volatilidade que é o que acontece com as ações, seria os fundos imobiliários. Tanto que hoje o maior percentual da minha carteira no investimento no Brasil são em fundos imobiliários. Pô, show de bola. Para ver aí, o cara já vem da construção, já é apegado com o imóvel, quando viu Já a opção de investimento ali, com todas as e suas eu trabalho vantagens. eu trabalho com avaliação imobiliária, né, junto aos bancos públicos também. E também isso aí dá uma ajudada legal na hora de avaliar alguns imóveis dos fundos. O cara tá em casa, então. Bom, para o pessoal aí do Davi que está me conhecendo agora, eu sou Matheus Nagem, trabalho como assessor de investimentos e comecei nesse mundo dos investimentos jovem, de uma certa forma, assim, ali quando eu tinha uns 15 anos. Então foi uma paixão que eu tinha mesmo desde muito cedo e já desde aquela época já começava a estudar e entender como se fazia ali para trabalhar no mercado financeiro. Então, com o passar do tempo, fui me especializando mais. Chegou um ponto assim que eu comecei a ver como estavam sendo os investimentos, principalmente da minha família, ali dentro das agências bancárias, e percebi que o interesse do banco não é muito paralelo com o do investidor. Então, isso me motivou cada vez mais a estar entendendo todo esse mundo dos investimentos e a trabalhar numa instituição financeira que fosse diferente de um banco, uma instituição financeira onde realmente existissem produtos de investimentos adequados, produtos que a gente conseguiria entregar para o investidor e agregar assim toda essa jornada dele, produtos que os bancos às vezes não têm ou até mesmo escondem das pessoas. Então, Sim. comecei a trabalhar aí como assessor de investimentos, já tem uns 4 anos, e de uns anos atrás eu tive a ideia de estar trazendo o mundo do mercado financeiro para mais pessoas ainda, que foi a ideia de criar aqui o Instagram, do Nage Invest, e poder estar ajudando pessoas de todos os patamares possíveis de patrimônio a estar investindo da melhor forma possível. Show de bola. Então a gente está em boa companhia. Não, e sem dúvida, fundos imobiliários é uma das classes de ativo que mais me atraiu, que mais com certeza me encantou, por toda essa questão do viver de renda e por todos os benefícios que se tem em investir em fundos imobiliários. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui, com certeza vamos quebrar diversos mitos e diversas Sim. dúvidas que existem ainda no investidor para ter a coragem de entrar nessa classe de ativo, não é não? Sim. Principalmente porque eu acredito, Matheus, que os fundos imobiliários, principalmente para quem está começando a se interessar a investir na bolsa e quer entrar na bolsa de valores, os fundos imobiliários são o melhor caminho. Eu botei até um gráfico esses dias,
aqui na minha página, do Papo Longo Prazo, mostrando, fazendo um comparativo, na verdade, entre a oscilação do Ibovespa com o IFIX, que é o índice que mede a volatilidade dos fundos imobiliários, né? Então, se a pessoa, eu não acho que eu não consigo compartilhar por aqui pela tela, mas se tivesse como compartilhar, daria para ter uma ideia de quão próximo anda o fundo imobiliário, mesmo oscilando menos que as ações, próximo das ações, né, em relação a retorno de investimento. E fora isso de valorização do patrimônio, fora o que o fundo imobiliário traz de benefício com relação aos rendimentos. Né? Então, assim, se a gente for fazer um comparativo, isso, o fundo imobiliário é muito bom, principalmente quem quer viver de renda passiva no futuro. Né? Mas bora lá. Para quem está começando agora nessa jornada dos investimentos, quer entender melhor, assim, afinal de contas, o que são esses fundos imobiliários que vocês e tanta gente tanto fala assim? Bom, de uma maneira assim bem resumida, posso dizer que fundos imobiliários é uma classe de ativo de investimentos onde a gente tem um fundo, onde dentro desse fundo é administrado por um gestor e esse gestor compõe esse fundo com diversos imóveis. E cada fundo pode ter diferentes classes e dentro dessas classes ter diversos imóveis de cada um. Então, é uma classe de investimentos que a gente consegue investir em imóveis reais de todo o Brasil e com diversos benefícios em comparação a um imóvel de forma direta, né não? Fala pra gente o que tu vê, o que são os fundos imobiliários, como é que você explica para o pessoal que te acompanha. Pronto, é só um condomínio, na verdade é um condomínio de investidores, né? Vamos botar assim, que é administrado, como você bem falou, por gestores, com administração financeira, e que é fiscalizado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né? Quem fiscaliza toda a movimentação na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Né? Os fundos imobiliários, eu acho que ele veio para democratizar o acesso do pequeno investidor a grandes imóveis, né? A gente até estava conversando um dia desse e eu falei para vocês, porra, quando é que um cara que veio de Maceió, hoje mora em Petrolina, né, teria acesso a um imóvel na Faria Lima, por exemplo, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? Investindo com pouco dinheiro, por exemplo, com R$ 50 hoje, tem até cota com menos do que isso, né? Uma cota de um fundo menos do que isso, você conseguiria ter uma participação num imóvel desse, de alto padrão, num grande centro de circulação como São Paulo, que onde os negócios fluem diariamente, né? É uma cidade que não para, é uma cidade que não dorme, né? E eu acho que foi a democratização. Os fundos foram criados em 1993, através da Lei 8.666, se não me engano, o número é 8866, né? E eu acho que veio para... Eles se basearam em cima dos REITs, lá nos Estados Unidos, tanto que são comparados, são chamados de primos dos REITs, né? Lá nos Estados Unidos, e eu acho que veio para facilitar muito a vida do investidor, né? Principalmente quem está procurando viver você não dorme, para você tentar dormir mais tranquilo, vamos dizer, menos investindo na bolsa, né? Sem essa preocupação de tanta volatilidade, e você também ter como é que eu posso dizer, uma previsão de rendimentos, né? Que é o que os fundos imobiliários proporcionam para o pequeno investidor. Bom, show de bola. Isso aí que o Davi falou é muito interessante em relação a ter a possibilidade de estar investindo num grande imóvel, num grande centro, como é a Faria Lima, por um valor bem mais acessível. Porque a gente vê, digamos, imóveis lá de 10 milhões, 5 milhões, seja qual for o valor, um montante assim muito alto, que pouquíssimas pessoas teriam acesso a poder investir, elas podem usar os investimentos em fundos imobiliários para ter acesso a esses imóveis. Então, já é um grande benefício ali. Porque a gente pode até pensar assim, não, uma pessoa que realmente tem esse montante financeiro de 10 milhões para estar investindo direto num imóvel desses grandes centros, talvez essa própria pessoa não tenha o interesse de se descapitalizar dessa forma, entregando já os 10 milhões naquele imóvel. Então, essa mesma pessoa ela pode começar com uma participação menor, comprando ali, seja 1 milhão de cotas, através das cotas, para estar conseguindo o investimento de uma forma mais acessível. Então, até a pessoa que está começando ali com pouco dinheiro e construindo isso ao pouco, digamos. Eu quero alcançar uma marca ali de ter um imóvel, ter 200 mil no imóvel,
ela já não precisa começar com esse montante todo. Ela pode ir indo ali, começando com 100, depois bota mais 1.000, e aí vai com o que for acessível a ela, até ela chegar naquele resultado. E no meio do caminho, enquanto ela não chegou nesse resultado, ela pode aproveitar os benefícios de estar recebendo os dividendos, que são os aluguéis, para estar reinvestindo eles e chegar cada vez mais rápido. Então, essa fração no imóvel, esse fato de a gente conseguir dividir ele em vários pedacinhos, é uma grande vantagem tanto para o pequeno investidor quanto para o grande investidor. Fora que vamos dizer que nós tivéssemos esses 10 milhões de reais para comprar um imóvel desse. Né? O que a gente teria de burocracia, com pagamento de IPTU, registro do imóvel e outras particularidades que tem no processo, desde a compra até a finalização, que é a colocação do registro do imóvel no seu nome. Então, essa parte dessa burocracia, na verdade é uma burocracia, né? Vamos colocar assim, por demorar tanto e prejudicar tanto a pessoa que está comprando um imóvel, você deixa um pouco de ter essa preocupação. Na verdade, você não tem esse tipo de preocupação quando você está investindo em fundo imobiliário. A sua única preocupação é se o gestor do fundo está trabalhando de uma forma correta, com clareza e transparência para o pequeno investidor. Né? Essa facilidade de você não ter que mobilizar uma grande parte do seu capital em algum investimento. Por exemplo, eu tenho meu imóvel, eu quero comprar outro imóvel para viver de rendimentos desse imóvel que ele vai estar de aluguel. Por exemplo, eu vou ter preocupação com a manutenção do imóvel, preocupação com o inquilino, preocupação com toda a burocracia que gera em torno do imóvel. Né? Fora, se nós falarmos também em questão de liquidez, falarmos em questão de liquidez, quando você imobiliza um imóvel, o dinheiro num imóvel desse, quando você quer se desfazer dele, você não tem essa facilidade de vender ele em um dia. Né? Com os fundos imobiliários, eu estou negociando as minhas cotas aqui, eu posso me desfazer dela dentro do período de abertura da bolsa, né? Eu posso me desfazer dela, comprar de manhã e vender à tarde, se eu quiser. Né? Então, assim, em relação a isso, o fundo imobiliário é muito vantajoso. Ao invés de você mobilizar esse seu recurso e ter que ficar com ele preso durante muito tempo, como é o caso da compra de alguns imóveis, você ter essa funcionalidade, essa facilidade é muito bom. Né? Ó, o Jonathan fez uma pergunta aqui pra gente. Fala, amigos. Qual a vantagem dos fundos imobiliários em relação à poupança, por exemplo? Bom, primeiro que são dois tipos de investimentos de classes bem diferentes mesmo. A poupança a gente considera que é um investimento de renda fixa, é algo que dá uma previsibilidade ali pra gente de alguma maneira, e é um investimento que, de uma forma mais segura, assim, você vai colocar o seu dinheiro lá e, de acordo com as taxas do momento, você já vai saber quanto aquilo vai render. Então, você já tem um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de segurança. A poupança está investindo ali, emprestando o seu dinheiro para uma instituição bancária. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo de muitos outros investimentos que têm o mesmo papel da poupança, só que bem mais benefícios. Mas, enfim, e os fundos imobiliários já é um tipo de investimento considerado renda variável, que a gente não tem essa previsibilidade. Ele está completamente ligado à economia real, e a economia é uma caixinha de surpresas. Então, qualquer variável que pode acontecer de uma forma bem determinada mesmo, pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente aquele investimento ali, principalmente no curto prazo, que é onde ele tem menos previsibilidade ainda. Então, essa é a principal diferença ali da poupança para os fundos imobiliários. Agora, um ponto interessante é porque muita gente, há muito tempo atrás, já vem dizendo que o Tesouro Direto virou a nova poupança, o seu melhor ali da renda fixa, mas já vem um pessoal assim mais ousado querendo dizer que daqui a uns anos os fundos imobiliários podem até roubar esse papel. Mas queria perguntar aí para Davi o que você acha disso. Matheus, assim, isso foi um comparativo até que uma das estrelas aí da educação financeira fez. Ela sugeriu colocar a reserva de emergência em um fundo imobiliário, né? Você foi bem claro aí, assim, não pode se confundir renda fixa com renda variável, né? Poupança, ela rende, eu acho que 80% do CDI, salvo engano. 70% do CDI,
Assim, ela ainda continua sendo um bom local para você guardar sua reserva de emergência. Até porque a reserva de emergência é só para você, são casos emergenciais, né? Você não está procurando uma alta rentabilidade, você está procurando uma segurança e uma liquidez, né? Que é o que você precisa, diferente, por exemplo, de um fundo imobiliário. Você colocar o dinheiro do fundo imobiliário no final de semana, além de ele estar variando, né, no dia a dia, você não consegue fazer nada com ele. Se você tiver uma emergência no seu final de semana, você não consegue tirar seu dinheiro de lá. Da mesma forma que aconteceu com o Tesouro Selic. Né? No pico da crise do ano passado do coronavírus, quando o pessoal tentou sacar o dinheiro para tentar fazer algum tipo de aporte na Bolsa, o Tesouro ficou travado por 2 dias e o pessoal não conseguiu sacar. Então a gente não pode ter querer classificar eles no mesmo nível. Não cabe essa classificação para eles. São coisas totalmente distintas, né? Então, um é totalmente renda variável, esqueça isso, e o outro é totalmente renda fixa, um local que você ainda pode utilizar para a sua reserva de emergência. E a poupança não é investimento, é um local para você ter a sua reserva, vamos colocar assim. Show de bola. Bom, mas falando um pouco mais, até não querendo fugir muito do tema, mas já que a gente tocou alguns pontos interessantes, eu vejo assim como uma das melhores alternativas de reserva, eu gosto de chamar de fundo de reserva, esse negócio de emergência, eu sinto que atrai até uma energia ruim assim, eu gosto de chamar de fundo de reserva. Verdade. É verdade. Os lugares favoritos que eu acho para colocar são os fundos DI. Além deles serem bem seguros, tendo bastante liquidez, vários hoje têm taxa zero, então consegue até um retorninho maior que o próprio tesouro ali. E o maior problema que eu vejo da poupança, tipo, quando a taxa de juros está tão baixa assim, quando a gente vai ver ali as diferenças ficam tão poucas que as pessoas até debatem, tá tão pouco assim, eu acho que eu vou na poupança mesmo, que é mais prático. Mas um dos piores motivos de ir na poupança é porque ela só rende na data aniversário. Então, diferente desses outros investimentos que rende diariamente, no dia seguinte você já está com os juros compostos do dia anterior e aí indo. A poupança só rende em um único dia do mês. Se você resgatar qualquer dia antes daquele dia, você não vai ter nenhum rendimento durante aquele período. Mas, Davi, a gente voltar aqui para os fundos imobiliários, queria começar a falar um pouco para a gente os tipos de fundo imobiliário. Quer dizer que tem mais de um tipo de fundo imobiliário que dá para a gente estar negociando? A gente tem até fundo imobiliário. A gente tem fundo imobiliário até de funerária, de cemitério, né? Então tem uma diversificação grande, né? A gente tem fundo imobiliário de shopping, de logística, né? De galpões logísticos. Nós temos fundos imobiliários de lajes corporativas, de fundos, fundos de papel. Então, tem uma infinidade de opções hoje no mercado. Inclusive, essa brincadeira que eu fiz é verdade, viu? Tem fundo imobiliário de cemitério também. E tem uma diversificação bem legal para você procurar no mercado. Sabendo estudar, obviamente, analisar os indicadores certinho de cada fundo, analisar os gestores. Tem muito gestor bom no mercado aí trabalhando. Eu tenho particularmente de shoppings, tenho de galpões logísticos, eu tenho mais ou menos uns 10 fundos imobiliários na carteira, né? E que então está bem diversificado. Eu não concentrei nessas classes de nenhuma classe de ativo, não. Ah, show. Como o Davi falou, tem muito, mas muito tipo de fundo mesmo. Fundo de shopping, de galpão logístico, de papel, fundo de fundos, e vem surgindo novos fundos cada vez mais. Sim. Já tem fundo de agência bancária, como falou, fundo de cemitério, e até lá fora, nos Estados Unidos, tem um produto financeiro que é muito parecido com os fundos imobiliários, que eles chamam de REITs, tem mais coisa ainda, tem de prisão, tem de pista de esqui, de patinação. Então, a tendência mesmo toda essa questão imobiliária está migrando para esse mercado, que é um mercado seguro, é um mercado regularizado, fiscalizado e bem transparente. Então, cada vez mais a gente vai ver uma diversidade cada vez maior disso. E uma coisa interessante que a gente falou, bem no comecinho da live, é sobre a questão da vacância. Para quem não sabe, vacância é a ocupação ali do imóvel. Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é
que as vacâncias são extremamente bem diversificadas. Por exemplo, a gente falou um exemplo dos fundos de shoppings. Então, dentro de um fundo imobiliário de shopping, a gente pode ter até, digamos, 10 shoppings lá dentro. E cada shopping ali com vários inquilinos. Então, se uma, duas, três lojas fecham ou param, isso a gente não consegue sentir, porque a gente está extremamente diversificado ali. Isso é até um dos fatores muito importantes para fazer uma análise dos fundos imobiliários, é entender como está essa diversidade de inquilinos ali. Porque pode ter fundos imobiliários que têm menos inquilinos, pode ter até um. Então, esse tipo de fundos são extremamente mais arriscados. E, como a gente já falou, no mercado tem fundos extremamente diversificados mesmo, com vários imóveis dentro de uma única cotinha ali, que pode custar até menos de R$ 50. Exato. Os fundos de shopping são os que estão sofrendo, junto com os de laje corporativa, são os que estão sofrendo mais com a pandemia, né? Porque com a falta de utilização pelo público, né, e as empresas partindo para o home office, essas duas classes é que vêm sofrendo bastante. É tanto que, ao longo dos anos, o IFIX sempre bateu o Ibovespa, né? E no último ano, devido a essa baixa recuperação e a alavancagem muito grande no final do ano, principalmente agora, da Bolsa voltando, né, as ações voltando aos seus patamares mais altos, o índice Ibovespa, acho que pela primeira vez, está superando, devido ao período longo de tempo, o IFIX. Né? Então, quando você parte para analisar um fundo, o ideal é que eu já vou dar uma dica para o pessoal aí, que quando for analisar os fundos imobiliários de vocês, sempre escolham os fundos multi, né? Multi-inquilino, multi-propriedades, né? E multi-região. Então, assim, porque exatamente por conta disso, algumas regiões sofrem mais. Quando você tem poucos inquilinos, a sua vacância financeira e sua vacância física, ela pode ser mais agressiva e você, tanto o fundo como você como cotista, vai sofrer mais, né? Acho que a gente tem até um exemplo de um fundo que é mono, acho que é o XCPM11, que ele é locado para a Petrobras, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, e a Petrobras já anunciou a sua saída. E aí o fundo é administrado pela XP e o fundo está correndo atrás para conseguir outro inquilino, né? Então os cotistas desse fundo estão preocupadíssimos, né? Porque vão ficar sem ter o seu rendimento mensal, né? Então a diversificação dessa questão do que eu falei, multi, é importantíssima na hora de você for avaliar um fundo. Como você bem falou, Matheus, eu tenho um fundo imobiliário que ele, só para você ter uma ideia, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele tem 64 imóveis. Né? Então, assim, imagine você com a cota, seu patrimônio está distribuído em 64 imóveis, e dentro desses 64 imóveis existirem vários inquilinos. Né? Então, assim, a possibilidade de você ter algum problema com esses imóveis é muito difícil, né? É óbvio que com a dependência do mercado, a gente está passando por uma situação muito complicada para todo mundo, em todos os negócios, na verdade, né? Você fica com uma baixa, principalmente uma baixa vacância financeira, alguns deles, né? E é bem complicado. Mas, só para o pessoal ter uma ideia, mesmo com todos os problemas que vem ocorrendo durante o ano de 2020 por conta da pandemia, os fundos imobiliários não deixaram de pagar, mas diminuíram suas cotas, mas não deixaram de pagar. Né? E principalmente os fundos bem diversificados. Alguns fundos deixaram de pagar, né? Os que são monoativos, né? Monoinquilinos. Então, assim, a diversificação e esse estudo da vacância e de outros fatores também que influenciam na hora de você analisar um fundo imobiliário é importante. Pô, show. Como a gente estava falando, se é um mecanismo que tem esse grande benefício de poder dar para a gente um ativo extremamente diversificado, que faça a gente ali poder, de uma certa forma, dormir tranquilo, não tem por que não estar utilizando isso e estar querendo focar em apenas ativos, como você falou, mono, de apenas um inquilino ali. É uma ferramenta que dá essa possibilidade para a gente e é muito interessante ela ser usada. Bom, teve um pessoal aí que fez algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que tu vai achar interessante, Davi.
no momento, qual o melhor fundo imobiliário para se investir? Essa é uma pergunta boa. O melhor fundo imobiliário que você, quem fez, inclusive, foi um amigo meu. Pergunta. O melhor fundo é aquele que você estuda bem, né? É aquele que você conhece os imóveis dele, né? Eu posso dizer a vocês aqui o que eu invisto, por exemplo, um de cada classe, né? Dos shoppings, por exemplo, eu Fala qual invisto é o no seu X. favorito. Hoje é o XP Logística. Eu acho que é um fundo muito bem administrado, certo? Que está bem diversificado, né? E que esse ano vai dar uma melhorada bem legal nos rendimentos. É muito bem administrado pela Show. XP o fundo. Show. Um aqui que eu gosto muito dos fundos da Kinea, KNCI, por exemplo. Então, acho que foi um dos que eu comecei ali, foi um dos que eu, por muito tempo, mantive a maior parte do meu dinheiro. E é um que está ali na minha carteira de maneira praticamente vitalícia. É um fundo que eu gosto muito. Então, como a gente está dizendo, não é recomendação, é apenas os nossos favoritos, né? Exato. E o Jonathan perguntou aqui também, os principais fundos são fundos de papel, de tijolo e FOV? O que tu acha dos Olha, fundos de papéis? eles são o que pagam, são mais arriscados, né? Porque estão indexados aos CRIs, LCIs, CRAs. São muito mais difíceis, são um pouco mais difíceis de você analisar também eles, né? Tem alguns indicadores que você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer a análise de um fundo desse. Mas eles têm uma vantagem. O percentual do yield é muito maior, né? Então, eles são os queridinhos do pessoal que consegue analisar, porque se eu não me engano, acho que é o Iridium, ele paga 1,3 de yield mensal. Então, assim, é exatamente uma coisa que a gente fala muito quando está analisando, né? Quando a gente entra na bolsa. Quando você vai analisar uma empresa para investir na bolsa, seja em ações ou as cotas de um fundo imobiliário, você tem que sempre pensar quanto de risco eu quero correr em cada ativo desse, né? Então, quanto eu estou disposto a pagar pelo risco de cada ativo desse, né? Então, quanto maior o risco, maior eu quero ter de retorno. E é exatamente isso que acontece com os fundos de papel, né? Diferente dos fundos de tijolo, que são imóveis que você consegue identificar, consegue analisar com mais facilidade, né? E eles têm um rendimento um pouco menor, diferente do fundo de papel, né? Então, são complementares, eu diria assim, né? Porque se você não pode ficar só pegando, eu quero só na parte de segurança com os fundos imobiliários de tijolo, por exemplo. Eu tenho uma segurança maior porque eu estou vendo os imóveis, eu consigo analisar até a localização deles, se são imóveis bem localizados, padrão de acabamento, diferente dos fundos de papel, né? Que a gente depende de outras situações. Então, eu acho que todos eles se complementam. A gente não pode dizer assim, uma classe é melhor do que a outra. Eu acho que se você, a união desses ativos de uma carteira é que vai fazer o potencial da sua carteira. E o legal é que conforme você vai investindo e conhecendo melhor cada classe, você começa a ir mudando aos poucos a distribuição ali. Talvez o investidor iniciante comece com alguns fundos que são mais conservadores, numa percentual maior da carteira dele, como falou, os fundos de tijolos, e com o passar do tempo, quando ele vai sentindo o risco ou entendendo melhor quais são ali as vertentes do fundo de papel, que tem um potencial de retorno maior, ele vai colocando ali no portfólio dele de acordo com o apetite dele a risco, de acordo com a percepção dele do mercado e como aquilo pode influenciar ali os investimentos dele. E como o Jonathan falou aqui também, mais um, ele falou do FOV, que é um fundo muito interessante, acho que principalmente ali para quem está dando seus primeiros passinhos nesse mundo dos fundos imobiliários, talvez esteja com um pouco menos de tempo para estar dando uma análise um pouco mais específica sobre os produtos. Os FOVs são os fundos de fundos, assim dizendo. Então, dentro de um fundo, você já vai ter vários fundos imobiliários ali dentro. Então, acaba se tornando uma diversificação ainda mais forte, ainda mais extrema. E quanto mais diversificação, mais segurança a gente tende a ter. Isso é inevitável. Exato. Nos FOFs, você termina tendo uma bitributação, na verdade, né? Você tem
você tem um ganho porque você não, como a gente não, eu sou iniciante, por exemplo, eu não sei analisar, e eu pego meu dinheiro e coloco, eu estou colocando na mão de uma pessoa que teoricamente tem mais capacidade do que eu nesse momento, para poder fazer essa administração dos meus recursos, né? Então, a ideia do Ford, eu acho que ele tem uma diversificação muito grande em fundos de imobiliário. Ele pode investir em próprio fundo de papel, fundo de tijolos, fundo de recebíveis. Então, é uma boa opção para quem está começando. Isso é como a gente falou. Quando a gente tende a ir para maior segurança, a gente acaba tendo também uns obstáculos no caminho, que seria essa Sim, bitributação, no caso. O exato. Marcão perguntou aqui para a gente: o que acham da assimetria risco-retorno dos fundos imobiliários de shopping? Quer começar? A gente até já estava falando um pouco sobre isso, né? Foi. Exato. É, Mas responda, o Marcão. shop, os shoppings estão sofrendo um pouquinho, como eu comentei anteriormente, né, por conta da pandemia e esse baixo fluxo de pessoas. Mas eu acho é um FII, os FIIs de shopping são um belo investimento, cara. Porque assim, as pessoas não, eu não acredito que as pessoas deixem de frequentar o shopping, deixem de frequentar o cinema, deixem de ir para a praça de alimentação, as pessoas precisam socializar. E uma cultura muito forte do brasileiro, não só do brasileiro, na verdade, do ser humano, né? Eu já fui algumas 2 vezes lá nos Estados Unidos, e você percebe que as pessoas gostam de frequentar o shopping. Tá? Lógico que a demanda por alguns produtos e alguns serviços vão diminuir com a facilidade da internet, né? Mas eu não acredito que vão ser tão impactados. Eu acho que eles têm a tendência, na verdade, de ter um ganho exponencial de quando o pessoal começar a voltar. Vou dar um exemplo do Petrobras. Abril, o pessoal já voltou para o shopping. Matheus, Tá aí? Tá me vendo? eu tô aqui. Tô. Aqui voltou normal. Agora voltou. Show de bola. Voltou agora, entendeu? Então, assim, para você ter ideia, uma cidade tão pequena como Petrolina, ela já voltou e o pessoal já foi para o shopping. Né? Você imagina nos grandes centros como São Paulo, que as pessoas não têm muito essa. Para onde ir, vamos dizer assim. Então, o shopping termina sendo um ponto de encontro, um ponto de diversão, cinema e outras possibilidades dentro do shopping. Com relação à simetria risco-retorno, eu acho que é totalmente plausível, até porque se você for fazer um comparativo com relação aos outros fundos de high yield, né, por exemplo, os fundos de papel, o yield dos fundos imobiliários de tijolos são um pouco mais baixos. Realmente, os fundos imobiliários de shopping sempre foram assim bem vistos nessa relação risco-retorno, até porque por ali você já tem automaticamente uma diversificação de inquilinos muito altas, porque em apenas um shopping já tem muito, mas muitos inquilinos. Então, num fundo imobiliário de shoppings, você consegue até mais shoppings. Então, por esse Sim, fator, acaba se tornando ali sim um investimento seguro. Realmente, a gente está vivendo uma situação atípica no mundo uhum, inteiro, que foi uma pandemia que teve que fechar tudo, que teve que fechar os shoppings. Então, realmente é uma situação bem à parte de tudo que realmente a gente vive nesse mundo dos shoppings em todo o país. Mas eu acredito sim que a pandemia, uma hora, vai ter que acabar, vai. quer queira ou não, mas a gente está trabalhando bastante para isso. E quando ela acabar, vai voltar tudo ao normal. Bom, muita coisa está mudando, né? Pelo que a gente está vendo, a pandemia mudou muito a nossa forma de viver. O digital está ficando cada vez mais forte, tanto nessa questão de trabalho, vários trabalhos foram para o home office, mas também por questões de loja, de varejo, tudo isso. Eles estão investindo cada vez mais no digital. Mas mesmo assim, eu acho que o shopping sempre vai ter um papel muito importante ali, porque viver a experiência presencial do produto é muito importante também para estar fazendo um Sim. fechamento. Não é todo mundo que gosta de comprar apenas roupa pela internet, poder se vestir com a roupa, ver se aquele desenho da coisa realmente monta ali no teu corpo, é muito importante, sempre vai ser. Então, acredito que essa pandemia trouxe um grande impacto nos shoppings, mas eu até gosto de ver como talvez uma possível oportunidade de estar comprando alguns investimentos ali abaixo do seu valor de mercado, para estar, quando
pegando toda essa recuperação lá na frente. Então, até gosto de ver um pouco como oportunidade também, porque eu acredito que o mundo vai voltar ao normal um dia. Eu vou lhe ser sincero, eu gostaria muito que eles voltassem o preço de março. E acho que agora já aumentaram um pouquinho, tivessem no preço de março, também já estaria num preço muito legal. Assim, além dos shoppings, tem outro fundo que está sofrendo demais com isso, e que algumas pessoas dizem que pode ser que sofra ainda mais, mesmo depois da pandemia, que é os fundos de laje corporativa, né? Porque eles alegam que o home office veio para ficar. Eu não acho que todo mundo que trabalha tá em home office é tão produtivo assim que vai se acostumar a ficar com filho, cachorro, papagaio dentro de casa sem conseguir estar no seu escritório trabalhando. Eu acho que isso não é para todo mundo, não. Eu acho que algumas pessoas vão se adaptar, né, a essa situação, como já vem sendo feito agora, mas eu acho que é outro fundo que tem belas oportunidades aí também para você dar uma estudada legal, nesses fundos e que pode se recuperar muito bem também. Show de bola. E, Davi, deixa eu te perguntar. A pessoa está começando agora nesse mundo dos fundos imobiliários, assistiu o comecinho da live, está assistindo a nossa live aqui, começou a entender melhor o que é o fundo imobiliário, quais são os tipos, como começar de uma maneira mais conservadora. E aí ele quer saber, como que eu consigo, de uma maneira assim bem simples, para mim que sou leigo, analisar de uma forma rápida se um fundo imobiliário é interessante ou não? Quais são ali os indicadores mais básicos e mais diretos e o que eles significam para o investidor fazer esse tipo de análise? Tá, assim, a primeira dica que eu dou é, como eu já falei antes, escolher fundos imobiliários multi, né? E partindo daí desse primeiro filtro, né, você já tem uma boa seleção de alguns ativos que você consegue achar. Depois você tem alguns itens que você pode, a vacância, que a gente falou, né? A gestora por trás do fundo, né? O dividend yield é importante para o fundo imobiliário, né? O preço sobre o valor patrimonial, principalmente para os fundos de papel, é um indicador importante, né? Porque ele pode dizer a você se você está pagando exatamente o valor do fundo, ou você está pagando ele com um prêmio, ou ele abaixo do valor patrimonial dele, né? O que pode indicar uma oportunidade, ou pode também indicar que o fundo está passando por algum tipo de problema. Então, eu acho que, basicamente, esses indicadores já dá para você começar a ter uma ideia do fundo, né? Eu acho que por aí você já consegue ver se o fundo é bem diversificado, se a gestora que está por trás dele é boa, se ele tem um bom pagamento de dividend yield, que é o que interessa para o cotista no final das contas. Né? No final do dia é o que a gente está procurando, que é para viver de renda passiva. Né? Se o mercado está predisposto a pagar o valor do patrimônio dele ou abaixo ou acima, dependendo do fundo, né? Eu acho que por aí já dá para a gente começar. Show de bola. Como o Davi falou aí, tem um indicador que é muito usado, se tornou, na verdade, o favorito de muita gente, que é o Dividend Yield, que ele basicamente te diz quanto você vai receber de aluguel sobre aquele fundo imobiliário, como ele performou nos últimos anos e, através disso, cria uma expectativa aí futura. Então, esse acaba se tornando o indicador favorito de muita gente, mas é muito importante, como o Davi falou, estar olhando para várias outras coisas. Não adianta a gente só querer ir mirando quem vai pagar mais aluguel para a gente e na hora aquilo ali ter riscos que a gente não percebeu. Então, é um indicador interessante, sim, mas não pode ser visto de uma maneira isolada. Porém, através desse dividend yield que a gente vai analisando ali, a gente já começa a ter essa previsibilidade e essa expectativa de quanto a gente precisa investir no montante total para a gente conseguir uma renda. Então, a gente vai usando ele principalmente ali para descobrir qual é o patrimônio que eu quero acumular para eu receber exatamente ali todo mês a renda certinha que eu quero ter para estar vivendo de renda, para me aposentar ou para estar sendo um extra ali na minha receita, de uma forma geral. E, Davi, eu queria te perguntar, quanto mais ou menos você acredita que tem que ser
os valores de patrimônio que uma pessoa precisa ter ali para estar conseguindo pelo menos seu primeiro salário mínimo através dos fundos imobiliários? Ó, Matheus, sendo bastante conservador, cara, você conseguir uma taxa de mais ou menos 0,5% ao mês, que daria um total de 6% ao ano, com aproximadamente 250 mil reais, eu acho que a pessoa já conseguiria ter uma renda mensal de um salário mínimo, né? Então, assim, não é nada muito longe a maioria dos brasileiros pode pensar, pô, 250 mil é muito dinheiro. Se você ganha pouco, consegue aportar pouco, realmente é uma coisa muito mais difícil se você não conseguir gerar uma renda extra para você conseguir. Mas se você consegue alguns aportes e os juros compostos vão trabalhando para você, você consegue chegar nesse valor. Porque veja uma conta assim, quanto tempo você levaria pagando o INSS para chegar a receber um salário mínimo? Mais ou menos 60 anos, já entre 50 e 60 anos, pagando todo mês aquele já é descontado na folha, né? Um percentual em cima do seu salário, para que você, daqui a 50 anos, você venha receber. Se você consegue potencializar seus investimentos e consegue uma boa rentabilidade, com 10, 20 anos, você já consegue ter mais ou menos esses aportes. Com esses aportes, você consegue já ter uma renda mais ou menos de R$ 1.000, de um salário mínimo, né? Então é uma coisa que eu vejo, eu entendo que seja muito plausível para qualquer pessoa que se predisponha a investir. Investir não é uma coisa fácil. Na verdade, é uma coisa que você precisa trabalhar, principalmente sua mente, né? Eu acho que você é uma coisa que você termina acostumando. No começo é muito difícil, você tirar uma parte da parcela do seu patrimônio e você deixar lá e, pô, eu podia estar aproveitando, estar fazendo uma coisa ou outra. Só que você tem que pensar no seu eu do futuro, né? Imagine você daqui a 60, 70, 50, você tiver 60, 70 anos, você está dependendo do INSS, né? E que tal você ter o INSS e ter mais uma renda passiva para agregar isso? Então, assim, no futuro, você tem que pensar também não só no presente, mas também no futuro. E é isso que essa questão dos investimentos, tanto em fundo imobiliário como em ações ou em outras classes, pode proporcionar para você, né? Eu acho que é muito factível para todo mundo isso. Não, exatamente. E como o David falou, essa é uma taxa bem conservadora mesmo. A pessoa ali mesmo fazendo uma distribuição, entendendo o risco e montando ali um portfólio um pouco mais moderado, arrojado, ela consegue esse salário mínimo até com um montante menor, assim, de uma certa forma. Mas um ponto muito interessante também, quando as pessoas, a gente começa a falar dessa forma numérica, começa já a achar, nossa, tudo isso para conseguir só isso, é legal a gente fazer as comparações. Nem o Davi falou, se a gente fosse fazer isso com o INSS, o tempo que ia demorar ia ser muito, mas muito maior mesmo. E outra questão é que esse mesmo montante financeiro em muitos imóveis tradicionais, imóveis normais, provavelmente não conseguiriam bater esse mesmo rendimento. Primeiro, porque o yield tende a ser menor, por natureza. Aqui dificilmente encontraria um imóvel que daria um salário mínimo com esses valores. E outra questão é que o dividendo que é entregue através dos fundos imobiliários, que é o nosso aluguel, ele é livre de imposto. Então a gente já está falando de um valor líquido, um valor final, que no imóvel tradicional, no imóvel real, ia ter toda a tributação, todo o custo de manutenção, todo o risco de inquilino, porque se ele estivesse vazio, não ia estar recebendo nenhum aluguel. Então, quando a gente começa a fazer essa comparação, a gente vê que, na verdade, não é um valor tão grande assim. E que outro fator interessante, como a gente já falou muito, principalmente no comecinho da live, é que isso pode ser indo construindo aos poucos. Então, a pessoa não precisa já começar com um montante inteiro. E isso no mundo dos imóveis jamais seria possível. Então, quando a gente começa a levantar todos esses pontos, a gente começa a achar que, na verdade, isso muito barato. E como a gente falou ali, 250 seria de uma forma bem conservadora mesmo. Uma carteira assim um pouquinho mais mexida, talvez uns 200, já desce para fazer isso e olha lá. Quando você começa a diversificar, você pega fundos de tijolo, fundos de logística,
com fundos de papel, esse percentual de 0,5% você já consegue dar uma alavancada. Se você fizer um comparativo, como eu falei, do Iridium, que é o IRDM11, que ele paga o yield de 1,3 ao mês, comparado com, vamos dizer, o XPML, que paga 0,5 hoje, e você faz uma média ponderada, vamos dizer que tivesse a mesma quantidade, você faz uma média ponderada, você já tem praticamente um yield de um 0,7, 0,8 aí, em média. Então você já tem um upgrade aí já só com uma pouca diversificação em 2 fundos imobiliários. Né? Então se você consegue diversificar bem, você consegue um retorno ainda maior. Né? A gente não falou ainda, para o pessoal entender, os fundos imobiliários são obrigados pela CVM a distribuir até 95% dos seus rendimentos por semestre. Mas, por conveniência do mercado, eles pagam mensalmente. Né? Então, a maioria deles termina pagando mensalmente. E como você bem falou, todos os dividendos que são recebidos por nós cotistas são isentos de imposto de renda. Então é uma vantagem muito grande em relação a, por exemplo, ter um imóvel de aluguel. Eu estava rapidinho calculando aqui, peguei a calculadora para trapacear, mas eu ia dizer que foi tudo de cabeça, mas foi na calculadora. E trazendo para essa taxa de 0,7, a gente consegue um salário mínimo, eu não vou conseguir mostrar aqui, eu já paguei até. A gente consegue o salário mínimo com um montante de 170. Então, realmente, quando a gente fala de 250, a gente está sendo muito, mas muito conservador mesmo. Exato. Fizeram uma pergunta aqui pra gente. Na visão de vocês, o IFIX, fechando em queda acumulada em 2020, ainda vale a pena investir em 2021? Por quê? Para mim, é a melhor opção de investimento em 2021. Então, a gente está tendo belas oportunidades no mercado. Na verdade, você nunca deve investir em uma classe de ativos só. Né? Você tem que estar com ela bem distribuída, sua carteira bem distribuída. Mas nós temos ainda excelentes oportunidades no mercado de fundos imobiliários, de qualquer classe que você procurar aí. A gente não pode estar citando aqui, né, Matheus, quais são os fundos, mas você tem muita boa opção, sim. E assim, se você está querendo viver de renda, de uma renda passiva no futuro, você está pensando a um longo prazo e quer vender, eu ainda acho, volto a dizer, a maior parcela da minha carteira hoje é em fundo imobiliário exatamente porque eu acredito neles. Show de bola. Bom, eu vejo da mesma maneira. Na verdade, fundos imobiliários é uma coisa que eu venho me apaixonando cada vez mais. Na composição da minha carteira, por muito tempo, eu tive ali um percentual gigantesco mesmo em bolsa. Ainda bem, porque foi num momento que a bolsa deu uma grande reviravolta, foi antes da eleição que a gente teve, e esse percentual ficou ainda maior. E isso começou a me incomodar um pouco, eu fui migrando ele para os fundos imobiliários, e realmente é uma classe de ativos que eu fui me aprofundando, fui gostando cada vez mais, e venho fazendo essa transferência para os fundos imobiliários mensalmente, praticamente. O percentual ali da minha carteira vem sempre subindo, porque é um tipo de ativo onde eu me sinto extremamente seguro e confortável por estar lá. Até porque, para fazer uma diferenciação dos fundos imobiliários para as ações, a gente consegue ver várias vantagens. Como o Davi falou no começo da live, os fundos imobiliários é um lugar super interessante para a gente colocar o nosso pezinho, dar o primeiro passo no mundo da renda variável. Se a gente está vindo aí de uma cultura normal do brasileiro, que é ter todo o nosso dinheiro na renda fixa, e a gente está vendo uma taxa de juros nunca vista na história antes, a gente tem que ir para a renda variável. Mas talvez a gente não tenha preparação ou apetite para ir direto para as ações, e os fundos imobiliários fazem esse meio de campo de uma forma perfeita. Outro grande fator que eu acho muito legal dos fundos imobiliários em relação às ações é o dividend yield, que a gente falou aqui. Realmente, os fundos imobiliários pagam mais dividendo que várias ações. Hoje em dia é difícil encontrar ali as ações que ganham dos fundos imobiliários. E esse dividendo é mensalmente, diferente das ações que às vezes distribui trimestralmente, semestralmente. Então, uma pessoa que quer viver de renda, mas vai receber o seu dividendo da ação de semestre em semestre, ele tem que fazer um planejamento muito grande ali. Não, vou receber isso, mas isso aqui tem que durar até eu receber o próximo, que vai demorar tantos meses, então é isso aqui por mês. E ali nos fundos imobiliários não, é todo mês direto na conta aquele valor que você já tem noção
e consegue fazer de uma forma muito mais tranquila seu planejamento financeiro pessoal e viver com essa renda. Então, realmente, os fundos imobiliários é uma classe de ativo que eu venho me apaixonando cada vez mais, eles vêm evoluindo muito no mercado de uma forma geral. Sim. Eu acho interessante e respondendo demais. a pergunta, eu acho interessante sim investir em 2021, com certeza. Investir agora, na verdade. E quem não investiu ainda e não sentiu aquela primeira sensação dos primeiros centavos caindo na conta da corretora de rendimento dos fundos imobiliários, eu acho que vocês estão perdendo tempo, viu? Com certeza. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Jonathan falou. Uma das dicas também é ir reinvestindo os dividendos recebidos. Pense que sua mente está saindo de um padrão de poupador para um outro nível que é o investidor. Pois é, como a gente falou, dá para ir começando com pouco. E uma das vantagens de ir começando com pouco é porque você, mesmo recebendo pouco, você já vai jogando ali. Então já é um montante extra que você não teria para colocar antes. Com certeza é muito mais rápido, muito melhor do que esperar acumular o montante total para começar a investir. Como a gente falou aqui várias vezes, o valor mínimo para investir em fundos imobiliários é bem baixo. A gente conta diversos fundos ali com valor de R$100, muitos outros com R$50, é possível achar ainda abaixo disso. Inclusive, historicamente falando, Matheus, o gráfico de quando você faz o comparativo de você colocando só aportes seus e você reinvestindo os dividendos, o seu ganho exponencial quando você reinveste os dividendos ao longo prazo, cara, depois que você rompe a barreira desse período, os ganhos são fantásticos. Tanto que o Warren Buffett, eu acho que é um dos homens mais ricos do mundo, ele veio estourar, depois que ele estourou essa barreira, foi depois de reinvestir muito tudo que ele fazia os aportes e reinvestia tudo que recebia, e depois que ele estourou a barreira, aquela barreira limítrofe, né, dos investimentos para o ganho exponencial com juros compostos, cara, o patrimônio dele deu um salto gigantesco, né? E isso ocorre com qualquer pessoa, até com investe pouco, com investe muito. Nos primeiros anos sempre é aquele pingadozinho e tal, mas vai chegar um momento que você vai ter esse rompimento. Então, depois que você rompe essa barreira, os seus ganhos vão ser bem legais. Um trabalho que é essencial durante uma assessoria de investimentos é a gente entender em que momento financeiro aquela pessoa está e deixar isso bem claro para ela. Porque, como a gente falou, uma pessoa olha primeiro o quanto que ela precisa para viver de renda e já se espanta, mas isso normalmente acontece porque ela não está entendendo as etapas da coisa. Isso. Então, uma pessoa ali que está mais no início da sua jornada financeira, o que ela tem que fazer é acumular patrimônio. E não se preocupar com quanto esse patrimônio que ela já tem hoje já daria para render, se já dá para se aposentar com 20 e poucos anos. Então, respeitar essa etapa de acumulação. E nessa etapa de acumulação é praticamente obrigatório, como o Davi falou, estar reinvestindo tudo que está ganhando. Para a gente conseguir fazer o efeito dos juros compostos rodar. Porque quando ele começa a rodar, parece muito devagar nos primeiros momentos, nos primeiros anos, mas ele vai fazer essa curva, e quando ele faz a curva de vez aqui, ele dispara. Então, se a gente está num momento da nossa vida que o nosso foco é acumulação, a gente tem que estar reinvestindo tudo que ganha com os nossos investimentos. Porque a partir do momento que a gente acumula um montante para viver de renda, a gente muda tudo lá e deixa tudo bonitinho para estar conseguindo aquilo. Mas tem que respeitar as etapas, tem que usar os juros compostos a nosso favor. Não dá para fugir disso. Exato. O que vai potenciando eu gosto de falar da mágica dos juros compostos, né? Porque ele potencializa demais os ganhos. A partir do momento que você imagine você juntar o que você aportou e com mais os rendimentos que vem chegando dos fundos imobiliários, e isso vai criando uma bola de neve, né? Hoje eu consigo comprar uma cota, amanhã com a acumulação dos rendimentos eu já consigo comprar 2 cotas, daqui a pouco os próprios rendimentos vão estar comprando cotas para mim. Então, imagina, ao invés de comprar 5 cotas, eu estou comprando 10 cotas. Então, 5 do meu aporte mais 5 do que está vindo de rendimento. Então, a curva de crescimento é gigantesca. Se as pessoas entendessem isso, eu acho que já teria muito mais gente milionária no Brasil, né?
É porque o difícil da maioria dos investidores é romper esses primeiros momentos, esses primeiros anos, que realmente traz aquela sensação, não acredito que eu estou perdendo tempo com isso. E quando eles estão quase dando a curva aqui, eles, pum, desistem. Então, realmente, quem consegue vencer, quem consegue ter essa paciência, essa disciplina, assim, melhor dizendo, consegue fazer essa grande virada. Exatamente. Eu acho que é um mercado muito acessível para todos. Né? Eu acho que tem cota de fundo imobiliário hoje, tem que analisar com calma o fundo, mas tem cota de R$10, Matheus. Então, assim, tem cota de R$10, então, assim, não é justificado, não é para investidor rico, né? É um mercado que é aberto para todo mundo. Né? Então, assim, essa falácia que se dizia antes, só quem investe quem tem dinheiro, cara, o mercado está aberto aí. Você tem cota você tem ações de empresas de saneamento, por exemplo, que estão a R$4. Né? Você tem uma ação de fundo imobiliário a R$8. Né? Obviamente você tem que estudar a empresa, analisar e pensar no que é que você está fazendo, onde você está colocando o seu patrimônio. Mas é um mercado totalmente acessível e eu acho que todo mundo deveria estar nele. E, Davi, te perguntar, digamos, eu sou um investidor aqui que, beleza, entendi os fundos imobiliários, as classes, comecei a investir aqui nos mais conservadores para ir entendendo, entendi, já estou pegando gosto pela coisa e quero começar a botar uns fundos imobiliários um pouco mais arrojados na minha carteira. Queria que tu contasse aqui para a gente quais são os maiores yields que você já viu no único fundo imobiliário, até quanto de yield esses fundos conseguem alcançar, assim dizendo. Fundos bem altos mesmo. Matheus, olha, assim, comparando com o mercado atual hoje, eu acho que o do Iridium é um percentual bastante 1,5, acho que é por mês, é um yield bastante atrativo, né? É tanto que ele é uma das cotas mais caras hoje do fundo de papel no mercado, né? Inclusive, eu acho que ele já estava até abrindo subscrição de novo, e os valores da subscrição já estavam altos também. Né? Tem umas cotas aí no mercado que eu acho que são as que pagam maiores dividend yields, que a cota é R$3.000 de um fundo imobiliário. Né? Então aí o dividend yield vai lá para cima também, né? Porque o valor da cota também é bem alto. Né? Mas assim, para o pequeno investidor que quer entrar, você tem boas opções. Eu invisto em alguns fundos de papel também, eu tenho na carteira também que estão pagando 1,2, 1,3, né? Mensalmente. Então, e que não tem esse, por exemplo, eu citei aqui um de R$3.000, esses que eu comprei a cota, eu comprei por 90. Né? Então, assim, são fundos bastante atrativos e que estão, imagina, eu comprei uma cota 90 e ele está me pagando um yield de 1,3. Né? Então, é um bom ganho. Como a gente estava falando, imagina, eu duvido se alguém aqui consegue me apresentar um imóvel que ali, como a gente falou, yield de 1,2, 1,5, significa que com R$100.000 você estaria tirando R$1.200, R$1.500 por mês, livre de imposto, sem ter nenhum trabalho com esse fundo imobiliário. Então, realmente, é um diferencial muito grande em relação aos imóveis tradicionais. Eu, sinceramente, não conheço e acho que se eu procurasse muito, eu não encontraria um imóvel que pagasse com R$100.000, R$1.500 de aluguel para mim, isso já líquido. Não, entenda. A média de aluguel do imóvel físico, se eu tivesse um apartamento, por exemplo, a média dele é 0,5% do valor patrimonial, do valor do imóvel, né? Então, você conta aí, se você tivesse 100 mil, você teria R$500 e tendo que pagar ainda imposto de renda sobre isso, né? A preocupação com o inquilino, a manutenção do imóvel e tudo que gera em torno dele, né? Então, assim, se você vai fazer esse tipo de comparação entre eu quero investir no imóvel para deixar ele alugado para ter um retorno de aluguel ou investir no fundo imobiliário, eu acho que a opção do fundo imobiliário é melhor. Show de bola. Bom, Davi, a gente chegou aqui 1 hora de live, acho que se deixar a gente passa a madrugada inteira, ainda mais para falar de fundos imobiliários, que é um assunto tão sensacional, mas queria que você desse para a gente já as suas considerações finais sobre o assunto de fundos imobiliários e, no final, convidasse o pessoal que está aqui, que não te conhecia ainda, a conhecer o teu trabalho, conhecer o teu Instagram, convidar eles para estar te seguindo. Tá. Matheus, primeiro, obrigado pelo convite, né? Participar com você aqui na live. Fiquei um pouquinho nervoso, no começo é a primeira live que eu estou fazendo, é normal, eu acho.
Primeira live, galera, olha isso. Primeira live. Obrigado. Assim, vou convidar todo mundo, o meu canal é _ Papo de Longo Prazo, exatamente pensando no buy and hold, que é o comprar e segurar, traduzindo de forma literal para o português, que é uma filosofia de investimentos que muitas pessoas usam no Brasil, que é comprar e segurar só por um longo tempo e com isso ter ganhos tanto em ações como em fundo imobiliário como em outras classes. Eu falo muito isso lá no meu canal, tanto através de algumas postagens escritas como faladas também.